estranha para fazer as coisas, eu sou essa prova. Jesus, ele usa o cara mais maluco como o cara mais certinho para fazer a obra dele. Nós vamos começar a estudar o livro de Pedro. Então você abre aí 1 Pedro. Por que eu estou falando isso, né? Porque Pedro ele é um ícone de um camarada comum. Pedro era um cara comum. O que eu quero dizer com isso que eu vou dizer em poucos momentos aqui, essa mensagem, é que Jesus quer usar você do jeito que você é, com a sua personalidade, com a sua capacidade, com o seu tamanho, com os seus pensamentos, com a sua sabedoria, com o seu jeito de andar. Jesus, ele quer nos usar como ele fez com Pedro. Jesus quer que a gente só faça uma coisa. A gente se coloque diante dele falando: eu quero que o Senhor me use. Use como lhe apraz, e ele vai fazer. Então, 1 Pedro 1, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Aí vocês vão me perdoar, porque hoje, primeiro, que não vai dar tempo. Segundo, que eu vou fugir do texto e só vou voltar no texto semana que vem. Eu não costumo fazer isso, eu gosto de ler o texto, explicar o texto, mas eu quero falar um pouquinho sobre Pedro. Então a gente vai introduzir, depois a gente conversa um pouquinho. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. 1 Pedro, todo mundo achou? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus o Pai, pela obra santificadora do Espírito. Amém e amém. Mas eu queria dizer então que um dia Jesus tocou meu coração, de tal forma que ele começou a falar comigo a sua maneira, não com uma voz audível, mas através de muitas coisas. E do meu jeito, com a minha personalidade, com o meu jeito de caminhar, Jesus falou: eu vou me utilizar de você, não só para a obra, mas para viver. Jesus quer que você entregue a vida para Ele todos os dias e tenha encontros diários com Ele. Para quê? Para que você melhore. Eu falo isso todo dia aqui. Como que você pode ficar um crente da hora? É quando você coloca diante de Deus a sua vida e fala: Deus, me molde segundo aquilo que o Senhor quer que eu seja. Mais parecido com Jesus todo dia. Você tem que pensar: quero ser mais parecido com Jesus todo dia. Todo dia. Quanto mais você pensar nisso, menos você se importa em ser um santão. Eu sempre brinco com o santão, né? Aquela pessoa, eu tinha um amigo meu que se converteu e ele começou a ir na igreja. E ele ficou louco. Mas ele ficou louco com um mau sentido. Ele evangelizava até o poste. Você quer aceitar Jesus? Não quer ser o poste? Vai pro inferno. Ele ficou doidão. Ele começou a evangelizar todo mundo. Eu não acho errado evangelizar todo mundo, hein? Só que ele ficou muito louco. Aí ele falava: menos, filho, calma, não é assim o negócio. Não, mas eu tenho que falar de Jesus, porque Jesus está voltando, não sei o quê, eu tenho que falar, porque senão vai todo mundo morrer, vai pro inferno, que fogo, Satanás, cabelo vai furar todo mundo. Calma, cara, calma. E ele deu, sabe o que eu sei? Então você começa, então imagina assim, você começou, igual ele, né? Você começou lá como auxiliar numa empresa, auxiliar de almoxarifado. E no outro dia você virou presidente. É mais ou menos isso que aconteceu com ele. Ele achou que ele tinha que pregar todo mundo, ele já era pastor apóstolo, ele tinha que fazer tudo. Ele foi lá em cima. Em vez de ele saber que a caminhada com Jesus é passo a passo, ele foi subir de uma vez. Sabe o que aconteceu com ele, infelizmente? Apesar de ser um cara muito sincero, ele serviu, evangelizou todo mundo, não sei o que lá. Daqui a pouco ele sumiu. Nem na igreja mais ele ia. Porque a caminhada com Jesus, ela tem que ser passo a passo. Eu e você temos que entender que a gente vai ficar parecido com Jesus um pouquinho todo dia. Pedro tomou cada pancada. Então a história de Pedro é muito interessante. Pedro começa lá do irmão dele. O irmão dele seguia João Batista, ele nem seguia tanto assim. Aí Pedro foi caminhando, aí um dia Jesus convida Pedro para caminhar com ele. Aí Pedro fala: legal, gostei, não sei o quê. Só que Pedro, se você ler com cuidado os evangelhos, você vai ver que Pedro não segue de imediato Jesus. Ele demora um tempo. Ele começa a servir Jesus de verdade depois da pesca maravilhosa. Essa aí todo mundo sabe, né? Que é quando a multiplicação dos peixes, antes da multiplicação dos peixes, ele vai e na pesca maravilhosa ele começa a ver o poder de Deus. Aí ele começa a ver que Jesus
agiria com milagres. Depois, de novo, tem um milagre envolvendo peixe. Ele fala, opa, peixe é comigo mesmo. Porque Pedro era alguém que trabalhava com peixe, conhecia de peixe. Ele começa a confiar que Jesus fazia coisas que ninguém fazia. E Jesus não era pescador, Jesus era um carpinteiro. Então Pedro começa a confiar e Jesus começa a depositar em Pedro algo que ele nem esperaria, que era assim, cara, você vai ser alguém importante, você vai ser uma liderança, mas eu quero que você entenda como vai caminhar. E Pedro, então, de imediato, ele não entendeu. Pedro ele faz o que inicialmente? Pedro ele segue Jesus, vem de longe. Quando a pesca maravilhosa, ele fala, opa, agora tem que servir. E aí ele começa a servir Jesus. Então ele já começa com a dúvida. Ele já começa meio assim, será que é? E depois ele vai. Aí ele começa a caminhar com Jesus. Só que aí Pedro, ele é igual esse meu amigo. Ele começa a se entregar com tudo, ele vai se entregar com tudo. Aí você vai lendo a história de Pedro, você vê cada coisa que Pedro faz, cada pergunta esquisita que ele faz. Pedro era bem doidão. Ele falava umas coisas esquisitas, ele perguntava umas coisas estranhas. E é interessante, Jesus chega uma hora e fala para ele assim, arreda Satanás, fala para Pedro. Olha só, hein? Deve uma repreenda de Jesus. Depois fala assim, Pedro, você é alguém importante, você vai ter as chaves do reino. Ele toma o cara de Jesus, mas ele também recebe palavras maravilhosas de Jesus. Porque Pedro tinha uma personalidade que era assim, ele fazia tudo, depois não fazia nada. Depois ele fazia tudo, depois não fazia nada. Ele questionava, depois ele duvidava. Ele ia, depois voltava. Pedro, ele tinha um nome. Seu nome hebraico era Simão. Simão significa audição. A ideia é audição. Alguns traduzem por Deus ouve, mas é Simeão. Lá atrás, lá na história de Lia, que é Deus ouviu as orações de Lia e ela teve um filho. Aí, ele ganha um nome que é bem parecido, que é Simão. Simão é audição, mas também Deus ouviu. Deus ouviu ou Deus ouve, mas basicamente fala sobre o ato de ouvir. Então Simão ele vem a Jesus, ele até ouve a pregação, ele ouve o Evangelho de Jesus, mas ele resolve primeiramente seguir de longe até ver um milagre. Isso significa, sabe o quê? Que a nossa vida como religioso muitas vezes é assim. A gente quer ver um milagre primeiro para depois começar a seguir. A gente quer primeiro provar alguma coisa de Jesus, alguma bênção gigantesca, para depois começar a ser discípulo. E Pedro era comum como a gente. Pedro era um homem, como diz o John MacArthur no livro dele, era um homem extraordinariamente comum. Tem um livro que você pode ler, Os 12 Homens Extraordinariamente Comuns, John MacArthur. E ele fala isso. Assim, ele era um homem comum, um religioso comum, que espera ver um milagre para poder falar, na verdade eu vou seguir. Muita gente ouve falar de Deus o tempo todo, como o nome de Pedro disse, que era Simão. Ele ouve falar de Jesus, ele está na igreja, ele ouve falar do Evangelho, ele está na igreja, ele ouve falar de Jesus, do amor de Jesus, da bênção que é servir a Jesus, mas ele sempre segue de longe. Às vezes nem tão de longe assim, ele segue duvidando. Ele segue duvidando. É o que acontece com Pedro. Pedro, num momento, ele está pertinho de Jesus. Num outro momento, ele fica longe de Jesus, só observando. Num outro momento, ele nega Jesus. Num outro momento, ele diz que Jesus é o Filho do Deus vivo. Num outro momento, ele se afasta totalmente. Pedro é um homem oscilante. Ele ouvia falar de Jesus. Ele conheceu Jesus. Ele caminhou com Jesus. Mas isso não foi suficiente. Quando você lê lá João, você vai ver que Jesus fala para ele assim, na hora que você se converter, Pedro, você vai entender tudo que eu estou dizendo. Olha o que ele está dizendo. Pedro não tinha nem se convertido direito ainda. Jesus fala assim, calma, na hora que você se converter de verdade, começar a entender quem eu sou e ser parecido comigo, aí você vai fazer grandes coisas. Pode ficar tranquilo. Pedro, que caminhou com Jesus, que andava com Jesus, estava junto com Jesus, sentiu o cheiro de Jesus, que viu o milagre com o peixe, ele amava, ele ainda não cria como deveria. Porque ele queria ser simplesmente mais um religioso. Aquele que estava caminhando com o mestre, mas ele queria primeiro as benesses, para depois ver se valia a pena seguir. Então Pedro recebe essa palavra de Jesus. Por isso que Pedro é oscilante. A Bíblia fala também que Pedro era um homem violento. Muitos de nós somos violentos ou éramos violentos. Chega um momento que vão atacar Jesus, lá no Getsemane. O que Pedro faz? Pedro não estava armado, hein? Ele voltou lá, ele estava com uma arma. Quando Malco vem, que era do sumo sacerdote, ele arranca a espada e raca na orelha de Malco. Jesus fala, calma, não é com espada, rapaz. Aí gruda a orelha de Malco de volta. Ele era um homem violento. Olha só quanto defeito Pedro tinha. Sabe que ele se parece com a gente?
a gente ser religioso, a gente ser oscilante, a gente só fingir que serve, a gente só fingir que ouve. E Pedro, ele olha, e tem hora que ele crê muito, tem hora que Pedro crê muito. De boa, dormindo no barco, aí vem uma tempestade e eles começam a ficar desesperados. Aí ele começa a olhar para aqueles discípulos e fala assim: vocês não têm fé, não é possível. Quer dizer, nem o discípulo lá de Jesus tinha fé. Pedro mostra coragem. Jesus fala: vem cá, Jesus andando sobre o mar. Aí Pedro fala: eu vou. Bicho corajoso, hein? Eu vou. Aí ele vai. Aí ele começa a afundar. Mas ele foi muito corajoso. Mas ele também se tornou covarde no momento que ele nega Cristo. Pedro era oscilante. E Jesus, ele teve paciência com Pedro. Jesus tem paciência com a gente. Imagina assim, ó, que Jesus não, né? Para ficar menos pior. Que se Deus matasse você toda hora que você é oscilante, digamos, vai, você começou um curso de inglês. Você começa o curso, Deus está lá, só de olho. Começou o curso. Passou um mês. Deus já falou: está desanimado? Não, Deus é o Chico Moreira, né? Está desanimando. Aí caminha mandou: está desanimado. Você imagina se Deus matasse você toda vez que você desistisse de alguma coisa. Aí está no meio do curso, você desiste. Deus manda fogo e queima você. Não ia ter um vivo, né? Quem nunca desistiu de nada, né? Se Deus agisse como nós agimos, você já imaginou? Se Jesus tivesse desistido de Pedro, mas Pedro, tem hora que você é covarde, tem hora que você é corajoso, tem hora que você é legal, tem hora que você é um bobão, tem hora que você é assim, tem hora que você é assim. Não quero mais. Só que muita gente se esquece que Jesus, ele foi tolerante até com Judas, que sabia que ia trair ele. Muita gente fala assim: por que Jesus, sabendo que Judas estava lá na mesa, por que Jesus deu pão para ele comer? Lembra que nós falamos da ceia? Judas participou da ceia. E era Judas. Ele era pecador. Você também. Mas ele, do jeito que ele era, e Jesus teve paciência com ele. E Jesus tem paciência com a gente. Ainda bem. Eu e você somos Pedro. Eu e você muitas vezes somos Judas. Muitas vezes nós somos João. Todos os apóstolos eram esquisitos. A mãe de João é estranha. A mãe de João chega e fala assim: eu quero Jesus, eu quero que meu filhinho, bonitinho, cheiroso, sente do seu lado. Fala, a mãe é doida. Ela vem e pede para Jesus um troço desse. Olha como é doida. O que eu estou querendo dizer é que nós somos Pedro, nós somos discípulos, nós somos apóstolos às vezes. Não os apóstolos de hoje, né? Nós somos como eles, nós somos parecidos com eles. Mas Pedro tinha umas coisas interessantes e boas que a gente tem que tomar para nós. A gente tem que começar a entender que Jesus quer te usar do jeito que você é. E mesmo que você vacile, Jesus fala assim: não, eu pego você pela mão e você vai continuar comigo. Jesus está doido para se relacionar com você o tempo todo. E comigo o tempo todo. Mesmo às vezes eu vacilando, ele pega pela mão e fala: caminha comigo que vai ser bom lá. E no final vai ser melhor ainda. O reino de Deus começa na terra. Eu sempre falo isso, né? O reino de Deus começa aqui. E depois da eternidade vai ser muito melhor. Então caminhe com Jesus, mas queira ser parecido com ele todos os dias. Esse Pedro aí que nós vemos de 1 Pedro, é esse Pedro depois que ele vira gente. Ainda assim ele falha como um religioso. Tem uma hora que Paulo tem uma treta feia com Pedro. Por quê? Porque ele estava virando de novo um religioso. E simplesmente queria que as pessoas obedecessem regras. E aí Paulo repreende e a vida continua. Pedro errou. Depois Pedro reconhece. Fala: eu errei. Paulo também errou. Eu estou falando de Pedro, mas Paulo também errou. Paulo errou feio com João Marcos. Se você não lembra da história, João Marcos tomou uma repreenda de Paulo porque ele desistiu de uma viagem missionária. Depois Paulo, lá na frente, ele reconhece. Ele fala assim: olha, eu errei com João Marcos e ele é uma bênção na vida da igreja. Porque a gente erra. Se Paulo errou, se Pedro errou, quem sou eu para não errar? O grande problema não é você e eu errarmos. O grande problema é eu não querer ser parecido com Jesus. O grande problema é eu ser autossuficiente. O grande problema é eu não confiar nesse Deus que é maravilhoso e que deu o seu leãozinho. Quem era da tribo de Judá era chamado de leãozinho. Daí vem a expressão leão de Judá. Quer dizer, você ia
confiar naquele que é o leão da tribo de Judá. Você ia ser servo dele. Ele ia cuidar de você o tempo todo. Você não pode se esquecer de que a humanidade faz parte de cada um de nós. Nem eu posso esquecer isso. Todo dia eu tenho que lembrar isso. Eu sou tão falho quanto qualquer outra pessoa. Se eu disser que eu sou melhor do que qualquer um aqui, eu estou em pecado. E lá em 1 João vai ser pior. Ele vai dizer que quem diz que não tem pecado, ele é mentiroso. E Deus não habita na vida dessa pessoa. Porque a gente erra, a gente peca o tempo todo. Por isso você pode se assentar à mesa, por isso você pode servir Jesus, por isso que não existe altar, como a gente falou aqui. Simplesmente é porque nós somos pecadores e Jesus quer que a gente se aperfeiçoe. Jesus quer que você seja melhor, só isso. Ele quer que você olhe para trás e fale assim, quem que era eu em 2018? Eu era um Pedro covardão. Aí você olhar agora, em 2019, e fala, nossa, agora eu tenho a coragem de Jesus. Olha que legal. Eu não sou mais aquele cara lá. Eu sou diferente agora. Esse Pedro é esse Pedro que escreve essa carta maravilhosa. Não sei se vocês sabem, mas 1 Pedro foi a primeira carta aceita no cânon bíblico. A primeira carta. Por quê? Porque o grego era excelente. Quem ajudou o Pedro a escrever? Então Pedro não escreveu de próprio punho, foi Silvano que ajudou ele. Era um grego excelente. E a doutrina dessa carta, ela é maravilhosa para a igreja. Maravilhosa para os irmãos como fortalecimento da fé. Foi a primeira carta aceita dentro do cânon bíblico do Novo Testamento. Olharam e viram a graça maravilhosa de Deus revelada na letra, ou melhor, nas palavras que foram ditas por Pedro. Pedro virou um homem totalmente diferente. Aquele homem violento se tornou um homem amoroso. Ou seja, você pode mudar? Pode. Ah, eu sou muito nervoso. Pode mudar? Pode. Eu sou muito ansioso. Pode mudar? Pode. É só você se submeter à vontade de Jesus. Ah, mas eu sou muito ignorante. Pode mudar? Pode. Eu já contei para vocês as mudanças que Jesus fez em mim. Hoje, no meu verso maravilhoso, eu mandei para vocês uma brincadeira, dizendo a visita. Eu dava bica de verdade nos outros. Era bem forgado mesmo. Jesus, ele mudou o jeito de eu tratar as pessoas. Ele mudou a personalidade para melhor. Ele não quer descaracterizar quem você é, ele quer usar você do jeito que você é. Mas se você se submeter à vontade dele, ele vai mudando cada parte da sua vida, ele vai mudando para melhor. Pedro era um homem violento. Pedro era engraçado. Se separar os evangelhos, ele é o que mais pergunta para Jesus. E ele pergunta tudo. Jesus, acho que Jesus tinha hora de falar, de novo Pedro. Sabe aqueles caras que perguntam sem parar? Era Pedro. Os questionamentos de Pedro é o que mais fala aqui nos evangelhos dos apóstolos. Entre os apóstolos, ele é o que mais fala em toda a Bíblia. Ele e Paulo, né? Fala pra caramba. Ele pergunta toda hora. Por exemplo, a pergunta sobre o perdão. Quem gerou? Foi Pedro. Pedro pergunta, não cansa de perguntar. Parece aquelas crianças, né? Quem tem a Dagmar, que tem os netos, sabe, né? Os netos perguntam tudo. Mas o que é isso, vó? O que é aquilo, vó? Como nascem as crianças? Aí eu vou falar, não sei, a cegonha maldita, né? Sei lá. Pedro tinha essas características todas que eu estou dizendo, e Jesus quer usar cada uma das características dele para o reino de Deus. Cada característica minha e sua, Deus vai utilizar para o reino de Deus. E as coisas ruins que você tem, e as minhas coisas ruins, Ele vai mudando para que o reino seja estabelecido. Mas desde que eu me coloco diante dele e falo, Jesus, me ajuda. Eu não tenho como fazer sozinho. Esse Pedro, que é outra pessoa praticamente, que escreve as cartas. 1 Pedro, 2 Pedro, que traz verdades bíblicas maravilhosas sobre quem ele era e aquilo que ele descobriu dele mesmo, exortando as pessoas a ser santos, a ajudar aqueles que necessitam, a abraçar e abençoar vidas. E aí, ainda mais, Pedro também pregou a gentios. Essa carta que ele escreve aqui, lembra a briga que Pedro teve com Paulo? Era por causa dos gentios. E aqui Pedro ele escreve para aqueles irmãos que estavam dispersos na Galácia. E aí eram muitos irmãos, entre eles não judeus também. Ele mudou. E Pedro foi mudando. Pedro, de um homem que nega Jesus, ele vai evoluindo para um homem que se torna parecidíssimo com Jesus. É o que Jesus quer fazer com nós, com as nossas vidas.
a gente seja mais parecido todo dia. Ser parecido com Jesus todo dia, ou mais parecido, não significa que você vai ser o perfeito, vai sair fazendo milagre por aí, seria bom. Mas a gente vai agradar muito o coração de Deus. E quando eu olho o que Deus fez com Pedro, eu olho para mim e falo, olha, eu era assim assado, Jesus me mudou. Eu era desse jeito, eu pensava desse jeito, e Jesus modificou o meu pensamento, a minha ideia do que era servir. Muita gente conhece Jesus de longe, por isso que não consegue servir Jesus, porque acha que Jesus é o Jesus dos podes e não podes, dos deves e não deves. E quando você começa a caminhar com Jesus, você vai ver que a decisão é sua, você decide fazer ou não. Aí eu comentei agora há pouco aqui, muita gente toca na igreja, canta, prega, faz alguma coisa na igreja, ajuda. Só que ele esconde quem ele é, ele veste uma máscara. E ele acha que ele engana as pessoas. E ele veste a máscara às vezes anos. E anos escondendo quem ele é, quem ela é. Como se isso fosse suficiente. E Jesus fala, tá bom. Continua caminhando assim. Ou você escolhe caminhar em sinceridade. Pedro ele tinha uma vantagem muito grande de ser uma pessoa verdadeira. Ao mesmo tempo que ele tinha muitas falhas, ele era um homem que depositava tudo diante de Deus. Ele se envolvia. Então eu quero terminar com algumas características de Pedro. Então uma delas era essa. Ele se envolvia de verdade. Ele se envolveu com tudo que era relacionado a Jesus. Se vocês lembrarem também da dispersão dos apóstolos de Jesus, Pedro foi o único que ficou, mesmo que de longe, mas ele foi o único que ficou de longe, olhando para Jesus. E Jesus fita os olhos dele, por quê? Porque ele estava próximo. Os outros apóstolos, de medo. Ele se envolveu. Jesus quer que eu e você se envolvam com a obra. Com a obra? Que obra? A obra de ser espelho de Jesus lá fora. Não se envolva na obra aqui dentro, simplesmente. Fazendo coisas dentro de uma igreja. Mas mais, você fazer coisas fora da igreja para Jesus. É muito mais importante isso. Não que não seja importante alguém para tocar, porque só eu tocar e pegar não é fácil, não. Primeiro que você tem que me aguentar 2 vezes, né? E me falando sem parar. A gente precisa de gente dentro. A gente precisa de muito mais gente fora. Pedro se envolvia e Jesus o abençoou por isso. Por isso que Jesus nunca desistiu de Pedro. Porque ele se envolvia. Ele sabia que Pedro ia abraçar aquele negócio. E eu ia fazer, eu vou fazer. Ele sabia, Pedro vai fazer, eu tenho certeza. Eu vou dar as chaves do reino para ele vai fazer, mas vai. Vai. E fez. Olha que característica boa. Se envolva. Se envolva com Jesus. Se envolva nas pegadas de Jesus. Você vai ver quanta coisa boa vai acontecer na sua vida. Seja um curioso, abençoado. Pedro era curioso, ele perguntava tudo. Seja um curioso para o reino de Deus. Eu quero saber como que é. Não entendi. E Jesus vai te usar nesses questionamentos para que você cresça e aprenda mais. Ser questionador muitas vezes é muito bom. Então se envolver é muito bom. Ser questionador é muito bom. Vocês aqui nessa igreja têm liberdade para questionar e de conversar e trocar ideia. Por quê? Porque o reino de Deus é assim. Você imagina um Pedro aqui. Eu preferia ter um Pedro do que ter um monte de mundo aqui. Mas por que isso? Legal, vamos conversar sobre. Mas por que tal coisa? Ótimo, vou explicar. Às vezes aí você toma uma resposta que você não quer, mas pelo menos vai. E Pedro tinha uma outra característica que eu achava sensacional. Ele gostava de se intrometer, mas quando ele levava a pancada, ele aguentava. Ele era resiliente. Pedro era resiliente. Você imagina alguém chegar para você e falar assim: você é Satanás, Rafael. Não venho mais nessa igreja. Pedro falou: ô louco Jesus, está tirando? Certo? Sou Satanás não, sou amigo, sou gente fina, arreda Satanás. E ele aguentou a pancada, ele reconheceu os seus erros e falou: não, vou continuar, eu não quero ser Satanás para ninguém. Às vezes a gente é diabo para os outros, não sei se você sabe disso. Às vezes você é um diabo em casa, às vezes você é um Satanás em casa, porque ele está dizendo: sai do meu caminho. É isso que Jesus estava dizendo para Pedro: sai do meu caminho, você está impedindo algo que é sobrenatural. Sai do meu caminho. Arreda Satanás, é isso que ele quis dizer. Às vezes a gente é diabo na nossa família. E eu não quero nunca ser diabo na minha família. Pelo contrário, eu quero ser uma bênção na minha família. Como que eu faço isso? Sendo parecido com Jesus.
ser parecido com Jesus. Jesus quer que você ande atrás dele, nas pegadas dele. E como eu sempre digo, você vai nas pegadas de Jesus, tomando pó na cara e fala, estou gostando. Estou gostando dessas pegadas na minha cara. É isso que Jesus quer de nós. Quer que você tome consciência do que é ser servo de Jesus. É o quê? É ser melhor um pouquinho cada dia. É ser menos Pedro cada dia. Eu e você somos Pedro. Muitas vezes, Jesus quer fazer de nós a imagem e semelhança dele. E se você vê que primeiro ele era Simão, então para a gente encerrar, primeiro ele era Simão. Jesus, sabendo quem ele seria, Jesus muda o nome dele. Jesus muda o nome dele de Simão Bar Jonas, que era Simão, Bar era filho. Simão, filho de Jonas. Ele muda o nome de Simão para Pedro. Às vezes ele é chamado de Cefas também. Que é o quê? Você vai ser uma pedra, você vai ser uma rocha, onde a pedra angular sou eu, e você vai ser a rocha onde vai ser firmado o início do Evangelho para esse mundo tenebroso. Olha o que Jesus fez, transformou um homem que era Simão, que só ouvia falar, só ouvia e via as coisas, mas não se envolvia como deveria, até um homem que foi envolvido e se tornou a rocha. Alguns falam pedregulho, que significa o nome grego, mas Cefas é rocha. Ele se torna uma rocha, uma das colunas do reino de Deus. Essa coluna é para que o Evangelho fosse expandido. Eu e você podemos ser, nas mãos de Deus, pelo menos uma pedrinha, onde as pessoas vão olhar para nós e dizer assim, esse aí é servo de Jesus, essa aí é serva de Jesus. E não interessa a idade, não interessa o quanto você sabe, o quanto você deixa de fazer, interessa o quanto você quer ser parecido com Jesus. Ou melhor, meu desafio para mim mesmo é o quê? Ser mais parecido com Jesus e ser pelo menos uma pedrinha, onde eu vou estar ali e as pessoas vão saber que aquilo é uma referência ao meu Cristo, aquele que eu sigo, eu quero ser parecido com Ele. E para que a minha vida seja uma vida abençoada. Por isso que não tem idade. Se um jovem de 15 anos, 16 anos, quer caminhar com Jesus, ele vai ser abençoado por Jesus, ele vai ser usado por Jesus, ele vai virar uma pedra nas mãos de Jesus, ele vai virar uma rocha nas mãos de Jesus, mas ele tem que deixar. É a nossa escolha, é o nosso caminho. Ele saiu de um ouvinte, Simão, para um Cefas, uma rocha, usada por Jesus. Eu não quero ser alguém só ouvinte. Eu quero ser alguém usado, eu quero ser uma rocha. É reputado, três colunas são reputadas no Evangelho. Pedro, o João, que estava próximo de Jesus, e Tiago. E depois, uma quarta coluna que seria Paulo. Já pensou que legal você ser uma coluna do reino de Deus? Ser coluna não é você contribuir financeiramente, nas igrejas é isso, né? Seja coluna, você tem que dar dinheiro, né? Não. Ser coluna no reino de Deus é você ser um outdoor de Jesus para esse mundo tenebroso. É ser uma pedra, ou uma rocha, ou um pedregulho que faça diferença onde você está. Para que você brilhe, para que eu brilhe, o brilho de Jesus. É o meu convite, é o convite de Deus para nós. Esse livro de 1 Pedro ele vai abençoar nossas vidas muitíssimo, em cada um desses estudos. Eu queria que você conhecesse um pouquinho desse Pedro na minha ótica. Era um Pedro que se envolvia na obra, era um Pedro questionador, mas abençoador, e era um Pedro que foi transformável, de um ouvinte, de um atuante no reino de Deus. Tem um montão de gente só ouvinte. Tem gente que ouve falar de Jesus sempre, que diz que ama Jesus, mas os envolvidos são aqueles que estão no reino de Deus, com Jesus abençoados. Estar no reino de Deus com Jesus abençoados é eu ser rocha, é eu ser pedra. Isso é uma pedrinha. A tradição diz que Pedro morreu crucificado e por volta de um pouquinho mais de 60 anos ele foi crucificado. Então ele estava no fim da vida quando ele escreveu esse livro, nem sabia. Mas foram todos martirizados e perseguidos. Isso aqui é uma carta onde vai animar o povo para continuar seguindo a Jesus e a ser parecido com Jesus. Olha que legal. Então que Deus abençoe. Sejamos não Simão, então eu vou corrigir, né? Que eu falei Pedro, né? Mas sejamos não um Simão, mas sejamos Pedro, aquele que se envolve, aquele que está cada vez mais parecido com Jesus, buscando ser parecido com Jesus e deixando Deus modificar a sua personalidade para o reino de Deus. Não é modificar quem você é aquilo que é ruim em você. E Jesus, ele é poderoso para modificar. Amém? Deus nos abençoe.
Amém? Graças a Deus. Então coloque-se em pé, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor já tem realizado em nossas vidas. Abençoa-nos agora, dá-nos a tua direção, que essa mensagem faça sentido aos corações. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.